Nós estamos estudando o livro de Provérbios, vamos para Provérbios capítulo 3. Hoje nós vamos iniciar a aplicação ou a lição apresentada por Salomão em sua quarta palestra, ou em seu quarto discurso ou sermão. O que vimos a respeito da sabedoria, o valor da sabedoria, no capítulo 3, a partir do versículo 13, foi que Salomão destacou a sabedoria, primeiramente como valiosa para o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Nos versículos 19 e 20, ele destaca o valor da sabedoria para o Senhor. Então, nós vimos que Deus não somente criou o mundo pelo poder da sua palavra, mas ele de forma criativa e sábia, ele administrou enquanto criou a sua própria criação. Falava um pouco sobre isso ontem, pregando no culto em ação de graças dos formandos em arquitetura e urbanismo. E às vezes a gente pensa que não há relação com as áreas em que nós desenvolvemos a nossa vocação, a nossa profissão, mas a verdade é que todas elas, de uma forma boa ou ruim, refletem aquilo que somos, porque fomos criados à imagem de Deus. Então, se nós ensinamos, se nós cuidamos da casa, se nós construímos, se nós derrubamos, se nós planejamos, tudo isso reflete a sabedoria de Deus comunicada a nós, porque o ser humano, ele é a coroa da criação, ou seja, Deus coroou a sua criação, fazendo o homem do pó da terra, mas soprando nele fôlego de vida, o seu espírito. O homem, portanto, ele é a imagem de Deus. De modo que o valor da sabedoria é importante para o homem, porque, primeiramente, o Senhor da sabedoria considera a sabedoria que vem dele também importante. E aí vimos, na quarta-feira passada, a partir do versículo de número 21, a sabedoria sendo aplicada também, o seu valor para o filho, ou seja, para o jovem, como é que ele deve aproveitar ou como é que ele deve aplicar a sabedoria, a partir do versículo de número 21. Do versículo 21 ao versículo 26, Salomão então destacou o valor da sabedoria para o filho. Primeiramente, ele mostrou que este caminho da sabedoria não poderia se apartar da vida do filho de Israel, da vida do filho do pai crente, da mãe crente, da vida do filho da aliança. De modo que, se ele fizesse isso, o versículo 22 vai nos mostrar, esta sabedoria seria vida para a sua alma, faria bem para ele. E o ensino, então, conduz à segurança. A preocupação de Salomão, então, ou portanto, é argumentar com os filhos de Israel que esta sabedoria não pode ser desapegada do jovem ou da jovem, porque o ensino conduz à segurança. E quem é a razão da segurança do crente ou dos filhos de Israel? Versículos 25 a 26, é o Senhor. Não temas o pavor repentino, versículo 25, nem a arremetida dos perversos quando vier. Por quê? Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. A razão por que, então, a sabedoria precisa ser valorizada não somente pelos pais, mas também pelos filhos, é porque nela nós encontramos segurança para esta vida. Vejam e percebam as conexões, então, com os escritos de Salomão, quando nós estudamos no domingo à noite, domingo passado, ele convidando tanto o jovem como o velho a valorizarem a vida na presença de Deus, o velho ou o idoso agora aprendendo a envelhecer de forma feliz, e ao jovem usar a sua força, a força da juventude, lembrando-se no dia ou nos dias da sua mocidade, do seu Criador. Isso é sabedoria, é viver de forma obediente e crente, amando aquele que nos ama primeiramente. Então agora nós temos a lição aplicada. A partir do versículo de número 27 até o final do capítulo 3, Salomão ele vai trazer uma lição, ele vai aplicar esta lição à vida dos filhos de Israel. Ele vai mostrar o contraste
entre o abandono desta sabedoria e a valorização desta sabedoria. De forma muito prática, ele vai mostrar como esta sabedoria ela pode ser abandonada. Quando o filho não dá ouvidos à instrução do pai, segundo a palavra de Deus, o mandamento da sabedoria, e ele então não faz aquilo que o Senhor lhe ordena. Ele não cuida do bom vizinho, ele não sustém o bom vizinho quando este necessita de socorro, mas ele o despreza. Ele ama juntar-se com o violento, ele não recusa os convites do violento. Salomão então vai aplicar de uma forma muito prática, nós vamos ver hoje aqui a partir do versículo 27. Eu peço a atenção dos irmãos então para o que ele vai dizer, ou o que ele nos ensina da parte do Senhor. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Então notem como ele começa, versículos 27 e 28. Primeiro ele diz, não retenhas o fazer o bem, ou não retenhas fazer o bem a quem de direito. Ele está mostrando aqui que é possível que o jovem ele não dê ouvidos à palavra da sabedoria e, consequentemente, ele não vai aplicar este ensino no seu convívio prático com o seu semelhante. Ele não vai agir segundo aquilo que Deus nos recomenda, aquilo que Deus nos ordena, é a melhor expressão. Salomão então começa dizendo assim, não te furtes ou não te retenha, fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. É interessante a gente notar, irmãos, o seguinte, quando nós observamos a história do povo de Deus e de como Deus libertou o seu povo com mão poderosa, lições foram dadas para o povo no período de escravidão e depois no período de liberdade. Como é que nós podemos entender isso de uma forma muito prática e aplicar então a estes primeiros versículos aqui mencionados por Salomão? O primeiro deles no versículo 27 dizendo, não te furtes ou não te retenhas a fazer o bem. E o versículo 28 dizendo, não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, se você tem agora com você o poder de socorrê-lo, de ajudá-lo. Vamos ver aqui, Deuteronômio, abra sua Bíblia comigo, em Deuteronômio, e vamos ver a passagem, primeiramente, Deuteronômio 23. Deuteronômio 24, perdão, a partir do versículo 18. Notem do versículo 18 até o versículo 22, a linguagem na lei civil do povo de Deus, quanto ao cuidado que este deveria demonstrar para o necessitado. Olhem só, vamos ler do Deuteronômio 24, do versículo 18 ao versículo de número 22, até o finalzinho. Vamos ler. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Porque
Moisés está transmitindo a lei novamente. Deuteronômio é o segundo, por título quer dizer a segunda lei, ou seja, é a repetição da lei que Deus já havia dado ao povo, reforçando-a. E por que ele começa dizendo assim, olha, vocês vão lembrar de que foram escravos no Egito, versículo de número 17, o versículo anterior. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Aí, vocês leram comigo, lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito. Por essa razão, eles não deveriam agir assim, de forma injusta para com o necessitado. E de que o Senhor te livrou dali, ou seja, vocês já viveram nesta condição no Egito como escravos, e o Senhor libertou vocês. Pelo que te ordeno que faças isso. Agora vamos continuar, do 19 até o 22. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Nós estamos muito longe de tais aplicações. Vocês querem um exemplo prático disso? A maioria das festas que nós participamos, as festas de crente. Às vezes a gente nem pensa no próximo à mesa, porque a gente já retira quase os salgados todos da bandeja. Essa não é a visão bíblica de você se preocupar com o seu próximo. Eu estou usando aqui um exemplo bem prático, que envolve também muita falta de educação, às vezes, infelizmente, alguns cristãos, de que não sabem que precisam comer apenas o suficiente. Mas notem aqui a sua ampliação, quando o assunto diz respeito à vida de uma sociedade, de uma nação. Eles precisavam agir com misericórdia, assim como o Senhor foi misericordioso para com eles, livrando-os da fome, da miséria e da escravidão. Notem, irmãos, como isso é importante. Quando uma sociedade passa a acreditar que o Estado tem poder para dar leite, para dar pão, para dar remédio, o Estado se torna um Deus. Essa é a razão por que o nosso Estado é tão idolatrado e nós não conseguimos ver nenhuma outra forma ou expectativa econômica, social para o país, senão aquela onde nós acreditamos que o Estado sempre precisa nos sustentar. Era justamente isso o que os israelitas vivenciaram enquanto estiveram sob o domínio de Faraó. O Faraó só muda. O Estado tenta se apresentar e tenta assumir o lugar do Senhor. Mas assim como no passado, o texto claramente nos lembra que quem liberta, quem dá o pão, quem sustenta, quem faz prosperar, nunca será o Estado, um rei, um monarca, ou um presidente, ou um governador. A sua aposentadoria não depende do Estado aposentado, mas nós achamos que o Estado, se o Estado não fizer, o Estado tem que fazer. Os seus ganhos ou o seu sustento permanecem, ainda que aposentados, sendo dados mensalmente, anualmente, pelo mesmo Senhor. Então, a linguagem ela é bem clara, porque quando então o povo assumisse a terra, eles precisariam lembrar disso. Versículo de número 19 diz: quando no teu campo cegares a messe, ou seja, quando vocês agora forem colher o que vocês semearam, plantaram, e em meio à cega vocês esquecerem um feixe de espigas, não voltarás para tomá-lo. Por que razão? O povo precisaria aprender a não ser usurento.
O povo precisaria entender que o Senhor que os colocaria na terra seria ainda o seu sustentador e Senhor, a razão primeira e última do seu ganho, e estes precisavam confiar nele sempre pela fé. Vocês não deveriam voltar, diz Moisés, porque para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. A mão que retém ou que se furta de ajudar aquele que precisa, tendo condição de fazê-lo, não prospera. Esta é a linguagem clara, prática. Às vezes nós pensamos, e a linguagem que é muito mais comum nas igrejas evangélicas brasileiras é: você tem que dar o dízimo, porque se você não der o dízimo, você não prospera. Muito mais do que isso, irmãos, porque dizimar ou ofertar é sinal de gratidão primeiramente, depois fidelidade e obediência ao Senhor, é entender a razão por que o Senhor nos chama de mordomos. O mordomo era aquele que cuidava da casa do seu Senhor. O que temos ou o sustento que nós recebemos, portanto, não é propriamente nosso, e a lição aqui divina é: nós não podemos deixar de fazer o bem a quem precisa, porque senão o Senhor não vai abençoar a obra das nossas mãos. Ele conclui dizendo no versículo 22, depois de usar o exemplo das espigas, da oliveira e da vinha: vocês deverão lembrar que um dia foram escravos na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Não é uma condição que nos oferece a oportunidade de escolha, se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. Não. É uma ordem dada pelo Senhor e que todos devem atender. Obviamente, quando nós lemos em Provérbios, nós vamos notar que esta ordem para fazer o bem ao bom vizinho, como Salomão chama lá, o seu próximo, não se aplica ao preguiçoso, não se aplica ao homem violento. Ainda que o inimigo precise ser assistido quando a urgência necessitar, o que o Senhor está dizendo aqui é que o nosso próximo, ou mais próximo, não pode deixar de ser beneficiado com aquilo que o Senhor nos tem dado. Essa linguagem, então, veja, ou esse ensino vai se aplicar à igreja, à vida comum da igreja. Porque uma igreja precisa entender as funções principais da utilização dos seus recursos. Porque senão ela vai perder o foco. Se o foco é cumprir a sua grande comissão, esta grande comissão envolve pregar o Evangelho e, à medida em que o Evangelho é pregado, assistir aos irmãos em meio às suas necessidades. Fazer o bem, como diz o apóstolo Paulo, primeiramente aos domésticos da fé. Vejam só como Tiago vai usar a mesma linguagem proverbial. Vamos para Tiago, capítulo de número 2, a carta de Tiago agora, vamos para o Novo Testamento. É interessante, irmãos, quando nós olhamos e comparamos estas passagens bíblicas, porque nós notamos que, infelizmente, o abandono quanto à consideração destas verdades tem gerado muitas igrejas prósperas e ricas, mas não preocupadas em serem práticas na piedade e cumprir, então, o seu chamado, investir na missão, na pregação do Evangelho, na divulgação do Evangelho e assistir aqueles que mais necessitam. É comum nós percebermos que muitas vezes igrejas evangélicas no Brasil, elas ostentam bastante. Elas e seus líderes, principalmente, enquanto as pessoas elas passam necessidades. É comum, às vezes, recebermos irmãos de outras igrejas pedindo socorro em uma comunidade que seria a última comunidade a ser procurada por conta disso.
em igrejas onde o sistema é aplicado de governo e que não segue o ensino da palavra, retém ou se furta de fazer o bem ao necessitado, e aí na sede, onde todos os recursos são destinados, o líder máximo, ele está na boa, ele tem tudo o que é bom, e os obreiros comuns espalhados na cidade ou no estado passam fome ou necessidade. Isso aí é a inversão daquilo que o próprio Evangelho ensina, do assistir o órfão, a viúva, o estrangeiro, o mais necessitado. Aí você tem aqui, vejam só, Tiago capítulo 1, a partir do versículo de número 25. Diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, ou seja, será abençoado. Deus abençoará a obra das suas mãos. Olhem a linguagem, façam as conexões. Aí vem os versículos 26 e 27, vamos ler. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, a loquacidade, que é a capacidade de alguns de falarem demais, ela às vezes esconde sinais que são percebidos quando, por exemplo, alguém fala muito e, porque fala muito, não consegue refrear a sua língua de falar mal dos outros. Isso é condenado. A palavra de Deus diz: se alguém supõe ser religioso e não refreia a própria língua, ele engana o seu próprio coração, e a sua religião ela é vã, ela não tem nenhuma função, ela não vale para nada. E aí, versículo de número 27, notem só, vamos ler. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Notem a linguagem que nós estamos aprendendo em Provérbios 3 quanto ao valor da sabedoria. A sabedoria, se aplicada corretamente à vida do homem, se ensinada e apresentada como um importante treinamento na vida do jovem, dos filhos de Israel, fará com que estes guardem-se incontaminados do mundo. Mas também irá ensiná-los a não reter a sua mão ou a não furtar-se de fazer o bem quando alguém necessita, porque isto é, de fato, prática da piedade segundo o Evangelho de Jesus. Então, é aí onde a igreja revela o seu poderoso testemunho para o mundo. Ela não tem interesses, ela não busca fazer dos fiéis um curral eleitoral, onde as pessoas agora são direcionadas e vão votar no candidato de Deus, o candidato que Deus escolheu. Mentira, o candidato segundo os interesses de seus líderes. Tempo de eleição se aproxima, os mesmos problemas novamente surgirão. A religião de forma prática, então, pura e sem mácula, ela implica neste viver piedoso em obediência à sabedoria de Deus. E aqui Tiago, então, vai entrar no capítulo 2, e olhem só, com ele aqui hoje eu quero trabalhar a parte final e aplicativa da introdução à parte que nós estamos vendo do capítulo 3 de Provérbios, porque é impressionante a linguagem que ele usa, é a mesma linguagem, porque era a Bíblia que ele tinha em seu tempo, em suas mãos, ele ainda não tinha o Novo Testamento. Então, ele estava compondo, escrevendo sob inspiração. Aí no capítulo 2 ele diz: meus irmãos, versículo 1, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vejam só, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos?
E não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? O problema, então, que Tiago estava tratando como apóstolo nas igrejas de sua época, girava em torno do esquecimento quanto à aplicação do valor da sabedoria para a vida, quanto à assistência e quanto à deferência que eles precisavam dar, não somente para os melhores e os que estavam numa condição melhor de vida, mas também aqueles que estavam numa condição difícil. Para você entender isso comigo, você precisa observar que no início da carta, versículo 1 do capítulo 1, Tiago escreve às 12 tribos, uma referência à igreja do Senhor, que se encontrava na dispersão. Ele usa uma linguagem aqui para mostrar que a igreja daquela época estava sob perseguição, dispersa. Depois que Tiago foi morto, vocês lembram disso, a igreja ela vai começar a se espalhar de Jerusalém, ela vai sair. E Tiago, então, ele escreve, Tiago, irmão do Senhor, com base nesse contexto, mostrando aquilo que ainda a igreja, em meio à perseguição, estava fazendo, ou seja, tratando irmãos de forma diferente, fazendo acepção de pessoas. Versículo de número 6 do capítulo 2, ele diz: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Então veja que eles estavam tendo problemas entre si, dentro da igreja. Não são eles, versículo 7, os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, e aí ele vai citar, vejam só o Antigo Testamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. E aí ele vai mostrar de forma prática como isso acontece. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão sendo tão rigorosos no cumprimento de outros mandamentos, mas não se esqueçam que quando quebramos qualquer um deles, nos tornamos transgressores da lei. Usemos da nossa linguagem, da nossa fala, para abençoar e não para separar pessoas, e sejamos julgados pela lei que nos libertou, a lei do Evangelho. E aí então ele vai dizer no versículo 13: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele lembra então as palavras do nosso Senhor Jesus: bem-aventurados os misericordiosos. E aí, então, na parte final do capítulo 2, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, ou chamar a atenção de vocês, e que vocês lessem comigo, ele vai, em termos extremamente práticos, mostrar como a sabedoria precisa ser aplicada da forma certa, senão nós não vamos cumprir a lei de Cristo. Versículo 14, vamos ler. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Esta passagem, quando ela não é lida corretamente, traz a ideia que Tiago, o apóstolo, tentou mostrar que, além da salvação pela graça, ou pela graça mediante a fé, o crente precisava realizar boas obras para ser salvo. Quando você entende o contexto em que ele quer mostrar isso, ele está dizendo que a fé sem obras é morta, porque o resultado da fé em Cristo produz em nós obras de misericórdia.
E aí ele vai mostrar isso. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Tomando aqui as palavras de Salomão, ele vai falar mais na frente. Qual é o proveito se você sabe que alguém necessita de ajuda e você então o abraça e diz Deus te abençoe e o manda embora, podendo você ajudá-lo ou socorrê-lo? Sua fé então, ela é morta. Versículo de número 15, olhem só. Ele vai mostrar como isso acontecia e ainda hoje infelizmente acontece. Se um irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ele está aqui usando a linguagem de Provérbios 3, irmãos. Assim, versículo 17, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Tiago então conclui, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele não está querendo mostrar aqui, então, que através das obras eu mostro que eu sou crente, ou eu faço estas obras, boas obras, para mostrar que eu sou diferente. Não. Ele quis dizer que o resultado prático de uma vida de fé é apresentar uma prática de boas obras. Então, se nós não treinamos, irmãos, os nossos filhos para isso, o resultado futuro, e aqui tomando as palavras de Salomão, porque ele está falando aos jovens de Israel, é que estes vão crescer indiferentes para com a obra do reino, estes vão crescer frios para com o seu próximo, assistência ao seu semelhante, e nós já vivemos em um contexto tão difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Salomão vai dizer, não ajuda o sanguessuga, cuidado, porque o sanguessuga tem seus nomes, né? Dá e dá. A gente precisa ter discernimento, claro, é óbvio, mas nós não podemos fechar os nossos olhos se nós percebemos que alguém precisa de socorro, porque senão a nossa fé ela está sendo questionada, ou para os jogadores de xadrez, ela está em xeque. Aí você tem, para a gente terminar aqui, ele vai dizer o seguinte, versículo 19, isso aqui é muito, muito duro. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Os demônios creem em Deus e tremem diante da grandeza e da glória de Deus. No relato dos evangelhos, nós vimos o desespero dos demônios quando eles viam Jesus, eles sabiam quem estava ali. E ele vai então mostrar que se nós apenas cremos, nós não fazemos nada mais do que os demônios, porque os demônios até tremem, e muitas vezes nós nem trememos diante da majestade e santidade de Deus. E aí finalmente ele diz, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O que ele está aqui querendo dizer? Abraão obedeceu e fez aquela obra ordenada por Deus, porque ele confiou inteiramente em Deus. A fé, então, o moveu a fazer aquilo, crendo que Deus tinha poder para ressuscitar Isaque, porque ele tinha feito promessas. Não que ele fez aquilo e alcançou o favor de Deus, mas o que ele fez foi resultado desta devoção ao Senhor. Se nós não ensinarmos isso aos nossos filhos e eles não verem isto em nós mesmos, nós não podemos esperar uma igreja triunfante ao mesmo tempo em que milita na terra até a volta de Cristo. Nós vamos encontrar cristãos muito mais frios, indiferentes e egoístas, porque antes de ajudar, eles vão estar preocupados no prejuízo que eles vão tomar, se eles deixarem de fazer algum investimento com aquilo que eles podem tomar e socorrer alguém.
A Macedônia, ou a igreja da Macedônia, é um exemplo tão bonito no livro de Atos dos Apóstolos, quando uma igreja pobre, sabendo que os cristãos em Jerusalém estavam precisados, não mediram esforços para socorrê-los. Então, é viver sem considerar nada que temos propriamente nosso. Deus nos dá o direito de termos, de construirmos, de produzirmos, mas a partir do momento, irmãos, em que nós olhamos somente para nós mesmos e nos esquecemos do grande chamado de Deus para a missão da igreja, então perdemos o foco. E o resultado é: Deus não abençoará a obra das nossas mãos. Ele finaliza dizendo assim, cita o exemplo de Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, de igual modo, versículo 25. E aí, versículo 26, ele diz o que nós vamos ler juntos. Eu peço a vocês, vamos ler o 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Lembrem-se, quando vocês tiverem dúvida a respeito desta passagem, de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí o versículo 10 fecha, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, uma vida de fé nos conduzirá nesta terra às boas obras. Boas obras envolve o quê? Não reter a nossa mão ou furtar de fazer o bem a quem precisa, a quem de direito, e a Bíblia é clara quanto a isso. Não fugiremos do discernimento, do cuidado. Nós temos uma junta diaconal muito sábia e muito experiente em nossa igreja, que socorre a quem necessita e sabe quando deve parar ou orientar alguém que não está entendendo a razão por quê nós ajudamos os mais necessitados. Às vezes algumas pessoas chegam aqui e já dizem: quero falar com o pastor, porque acham que o pastor, como nas outras igrejas, é o dono do cofre. Aí eles se iludem, vai para a junta diaconal. Quando a junta diaconal começa a conversar, percebe que não há necessidade ali, mas muita conversa, tentativas de se receber ou ganhar alguma coisa. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos ser mão aberta agora, mas é aquela sensibilidade que vai fazer, muitas vezes sim, a gente sofrer o dano. Eu já fui enganado muitas vezes, ajudando pessoas que eu acreditava estavam precisando mesmo, mas o Senhor vai dar a paga a estes. Cabe a nós sempre ajudar ou socorrer, quando nós percebemos que estamos fazendo a coisa certa, sem nos furtar, porque se Deus tem nos abençoado, e ó Senhor, Deus maravilhoso, como Ele nos tem abençoado, nós não podemos deixar, irmãos, de atender ao que a palavra de Deus nos diz. Mas na próxima quarta-feira a gente continua, prossegue mais. Eu precisava fazer essa introdução e mostrar essas conexões, para mostrar a vocês como nós não podemos estudar a Bíblia achando assim: olha, esse texto ele falava para um tempo, ele não tem mais nada a ver conosco hoje. Não tem, sim. Tem a ver. Veja que quando você pega uma passagem tão antiga e compara com outra mais próxima a nós, a mesma verdade foi ensinada pelo nosso Senhor. E Ele é a maior prova de que nós devemos ser caridosos e misericordiosos com quem necessita. E que o Senhor nos ajude a passarmos isso também para os nossos filhos, porque em meio à sociedade em que nós vivemos, cada vez mais o amor esfria. E como nós podemos ter a certeza de que a igreja vai continuar e vai avançar até a volta do Senhor, tendo a tocha do Evangelho carregada por nossos filhos, os nossos jovens, as nossas moças, se não mostrarmos a eles e ensinarmos com oração e prática aquilo que Cristo nos ensina a respeito da aplicação correta da sabedoria divina. Vamos orar a Deus. Senhor, ajuda-nos. O nosso caminho não é fácil. Somos desafiados diariamente em um mundo tão mau, onde homens
tentam nos enganar, tirar proveito. Somos desafiados a, pela palavra, enxergar e ver aqueles que verdadeiramente necessitam do nosso socorro. Pessoas precisadas, necessitadas, órfãos, viúvas, estrangeiros, aqueles que dependem do que o Senhor nos tem dado e que nós podemos compartilhar, socorrer. Quando nos engajamos na obra, entendemos a razão por que a igreja neste mundo tem um chamado e tem uma missão. Senhor, ajuda-nos a também transmitirmos isso para os nossos filhos, quando os educamos na palavra a valorizarem a sabedoria dos céus, a sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor, que diz: não devemos nos furtar de fazer o bem a quem precisa. Não podemos mandar alguém embora se ele precisa do nosso socorro e nós temos condição de socorrê-lo. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos um coração sensível às necessidades do nosso próximo, do nosso irmão. Ajuda-nos, ó Senhor, a ensinarmos também esta gloriosa verdade para os nossos filhos. A missão da igreja, amar o próximo como a si mesmo. A missão da igreja, lembrar que quando fazemos isto, somos recordados de que antes éramos escravos dos nossos prazeres, dos nossos desejos. Tudo girava em torno de nós mesmos, dos nossos ídolos, mas o Senhor nos libertou para um viver santo e piedoso. E isto envolve uma fé operosa, pois uma fé sem obras, ela é morta, como tu dizes, Senhor, em tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, neste sentido e fortalece a nossa fé à medida em que estudamos tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.